O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta quarta-feira da COP27, a conferência da ONU que trata das questões climáticas que acontece no Egito. Luiz Inácio Lula da Silva começou o seu discurso alertando sobre os cuidados imediatos que o planeta precisa ter e fez agradecimentos, em especial ao convite de participação à COP27, que, segundo ele, é um convite a todos os brasileiros. O presidente eleito demonstrou preocupação com o futuro climático do planeta, segundo a projeção da ONU. Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano, por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Em seu governo, Lula garantiu que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil e que tem pela frente 2 iniciativas a serem apresentadas a partir de 2023, sendo uma delas a realização da COP30 no Brasil em 2025, na Amazônia. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica, para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam pela primeira vez discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Lula defendeu em vários momentos a importância da Amazônia para o planeta, questão que foi mal vista no mundo no último governo, com o aumento do desmatamento, e que o mundo não pode mais adiar medidas a serem tomadas para a recuperação dos danos causados em função das mudanças climáticas. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo de agir. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais conviver com essa corrida rumo ao abismo. Se pudermos resumir em uma única palavra a contribuição do Brasil neste momento, que essa palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis. A palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade. No final de sua fala, Lula afirmou que as promessas feitas anteriormente em relação aos cuidados com o meio ambiente precisam ser cumpridas, mesmo aquelas que não foram prometidas durante o seu governo. Eu queria lembrar vocês que em 2009, os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida
sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Vinícius Serra, o presidente eleito fez um discurso firme em relação ao meio ambiente. Além dele, Marina Silva e também Isabela Teixeira também discursaram. Uma clara mudança aí na política ambiental e externa do Brasil. Pois é, Elias, mais uma vez boa noite para você e para todos que nos assistem. Um impacto que já está sendo imediato, né? Uma repercussão boa depois desse primeiro discurso. Marina Silva, inclusive, que foi ex-ministra do Meio Ambiente de 2003 até 2008 e também Isabela Teixeira de 2010 a 2016. Ambas falaram a respeito dessa importância do território brasileiro para com o planeta em relação aos combates contra o clima, que tem mudado bastante. Para a gente explicar um pouquinho da importância do território brasileiro, o Brasil hoje concentra 60% da Amazônia, que é considerado um dos principais pontos consumidouros do CO2. O que seriam esses sumidouros? São locais dentro da floresta, por exemplo, árvores, organismos que capturam o gás carbônico, o CO2, e eliminam ele, gerando oxigênio para aquele local. O CO2 é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, o Brasil concentra 60% desse território, que é distribuído em outros 9 países e, por isso, um lugar muito importante. O desmatamento aqui no Brasil, segundo dados oficiais, atingiu o nível máximo dos últimos 15 anos, no período de 2020 até 2021, devido ao estímulo à mineração e também às atividades pecuárias pelo governo passado. Então, por isso, mais uma preocupação que foi falada nesse discurso para rapidamente conseguir esta recuperação. A gente também teve um discurso da deputada federal eleita, a líder indígena Sônia Guajajara, que fez um apelo ao presidente para pensar com a população as políticas sociais e também pediu, em seus primeiros meses de governo, a demarcação de 5 territórios indígenas. A conferência da ONU pretende, está programada para ser encerrada na próxima sexta-feira, Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações.